Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem levado conhecimento, tem levado ensinamento através de pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Quem vem aqui são pessoas que já amassaram barro, que já praticaram, que tem história para contar, história com H. Só que este episódio de hoje não sou eu que estou fazendo. Quem está fazendo aqui é um IA. Certo? Vão se acostumando, porque a partir de agora a IA vai assumir. Felipe Anderson. E aí, José? A partir de quando vou poder dizer que é uma IA? Brincadeira, tá, pessoal? Sou eu mesmo aqui, carne e osso, ainda, né? Pois é. Mas a partir de quando já temos tecnologia para isso? Já já você fala sobre isso. Seja bem-vindo. Quem é você aí na fila dos algoritmos, Felipe? Pois é, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Estamos inundados disso também, né? Agora a gente tem que se apresentar cada vez de uma maneira diferente. A gente está recebendo essa inundação no planeta todo, que é a inteligência artificial, as possibilidades que essa nova economia, que essa nova indústria está trazendo. Então, todos os negócios, profissionais, sociedade, governo, precisa se aproximar desse futuro que está destruindo o presente. Que você queira ou não, vai ter que conviver com ela, não é isso? Então, aí, já que vamos ter que conviver, precisamos aprender como usuário e também como gestor, também como vendedor, ou seja, no seu dia a dia não tem mais como fugir. Felipe, para quem está... Sim, também escreveu um livro agora que vamos disponibilizar, tá certo? É. Daqui a pouco falaremos sobre a história do livro também. Daqui a pouco falaremos sobre o livro. Felipe, para quem não conhece nada da IA, tá certo? Que a grande maioria que acha que conhece, não conhece. Eu tenho conversado com muitos amigos e eu percebo que eles estão um pouco distantes. Eu também estou, tá? Entendeu? Então assim, mas o pouquinho que eu tô vendo, eu percebo que tem muitos. Então, em que nível nós estamos? De conhecimento, de utilização, como é que você aí, esse estudioso aí desse assunto, vê hoje a realidade, ou quase a realidade que a gente consegue enxergar, versus como o mercado está absorvendo, como a sociedade está absorvendo, Felipe? Então, primeira coisa, José, a gente tem que entender que inteligência artificial não é uma coisa que nasceu ontem, né? O professor Silvio Meira traz em seus estudos, o professor Silvio Meira, que é do Pernambuco, lá, fundador do CISA School, cara, uma referência da transformação digital, no da mundo, tecnologia, né? no mundo. É um cara assim que toda vez que ele fala, eu paro, sento e fico ali absorvendo aquele volume de conhecimento que ele fala. Ele traz em seus estudos que a inteligência artificial ela tem pelo menos 50 anos já no planeta. Logicamente que há 50 anos atrás é uma inteligência mais rudimentar. Mas para a gente poder entender de uma maneira mais simples, o que seria uma inteligência artificial? É você pegar a internet, toda essa massa de dados da internet, tentar compilar ela todinha, juntar ela aqui, colocar dentro de um supercomputador que tem uma super capacidade de processamento. E aí, com base nisso, você vai dar um comando, uma pergunta, e aquele computador vai analisar as informações que estão compiladas ali e dentro de uma análise matemática e estatística, dá uma resposta plausível à pergunta que você fez. E aí, ao passo que você vai aumentando a capacidade computacional, aumentando mais dados e dando feedback para a máquina, se ela está indo bem ou se ela está indo mal em suas respostas, ela vai ficando cada vez mais assertiva. E aí a gente chega ao nível da inteligência artificial generativa, ou seja, ela está gerando informações além do que ela foi treinada. Ela vai indo para caminhos através dessas sinapses, fazendo essas conexões entre as informações do seu banco de dados. E para um olho mais leigo, como o meu, como o seu, daqueles que estão nos ouvindo, aquilo ali é impactante. Tanto pode trazer potencialidades enormes para o negócio, como também assusta, porque a gente assistiu o Exterminador do Futuro, Matrix. Não é do meu tempo, tá? Eu sou de Divertidamente pra cá dois, tá? Tá certo. Então a gente fica assustado porque quando isso chega a esse nível, onde a gente dentro do celular consegue ter acesso àquilo que a gente via em Star Wars ou nessas outras histórias e a gente vê no nosso dia a dia, a gente se assusta e aquela
máxima de que as máquinas vão dominar os homens fica perturbando o juízo Meio de todos assustador nós. até, né? É. Felipe, para quem está nos ouvindo aí e ou nos assistindo, porque alguns assistem e outros eles ouvem, como é que... Então, um advogado que começa a usar a IA, ele começa a ensinar para conversar com ele, chamar assim, tá? Uhum. Os termos jurídicos. Se você é um engenheiro, você começa a ensinar. Ele começa a entender que as respostas que dá para um é diferente da para o outro. É isso que você quer dizer, que vai ensinando para quem está nos assistindo? Isso. Para mim, se a gente pudesse dar uma recomendação, que todo mundo experimente a IA que ganhou o mainstream em janeiro do ano passado, que foi o ChatGPT, né? Da OpenAI. Então, o ChatGPT foi chegando, hoje já está no computador, já está no celular, no tablet, e ali é um chat. Você fala, digita. Hoje você já pode até falar com áudio, mandar vídeo, mas a maioria das pessoas utiliza digitando. Quando você começa a digitar no ChatGPT, ele abre como se fosse uma sala de bate-papo entre você e a máquina. E toda pergunta que você está fazendo ali, Josué, ele vai aprendendo a linha de raciocínio que você vai colocando de pergunta, ele vai levando em consideração as perguntas que já passaram, ele já vai levando em consideração imagens que você colocou ali, PDFs que você colocou ali. Então, tudo que você foi colocando naquele chat, ele vai guardando aqueles dados e cada nova resposta vai ficando melhor do que a anterior, porque ela tá aprendendo com você, com as informações que você está dando. Eu quero mudar de assunto. Eu abro um novo chat, um novo bate-papo e ali eu vou para outro livro de raciocínio. Eu estava em março no Web Summit. É um evento internacional que tem sede lá em Portugal, mas eles estão fazendo aqui as edições do Rio de Janeiro. Serão 4 anos aqui no Rio. Esse foi o segundo ou foi o terceiro ano aqui no Rio. E é um evento onde o mundo inteiro vem para falar sobre o futuro. Fala de 5 anos para frente, 6 anos para frente. E eu fiquei impressionado com a quantidade de startups que vendem inteligência artificial fazendo seus pitches lá. Startups que tinham um slide, 3 minutos para apresentar o seu negócio. E aí, parecia soluções como essa que você está falando. Startups de inteligência artificial voltadas para o meio jurídico. E aí, um desses caras fazendo pitch falou, a minha inteligência, ela é o seguinte, você tem que construir uma tese para fazer uma defesa para o seu cliente. Antes de começar, você fala qual é a problemática, você digita qual é a problemática, e aí a IA vai na base de dados dos tribunais e tudo mais, e baixa 5 jurisprudências vencedoras e 5 jurisprudências derrotadas, né? Teses derrotadas. Desculpe aí os termos, tá, pessoal? Eu não sou da área do direito, então devo cometer alguma gafe aí. Não vai ser processado por isso, não. Pois é, né? Então, vamos seguindo aí no storytelling. Então, essas 5 vencedoras, ele analisa o que há de interseção entre essas teses vencedoras, os argumentos que foram utilizados e refutados. E das derrotadas, a mesma coisa. Quais foram os argumentos que derrotaram aquelas teses? E ele junta esses 10, Josué, e propõe uma tese vencedora. Logicamente que o advogado ele precisa analisar aquilo, dar uma poldada, né? Era isso que eu ia falar, né? Ou seja, o segredo maior tá em saber fazer a pergunta certa e analisar a resposta. Exato. Eu tenho analisado, assim, nas rodas de bate-papo, eu tenho sempre dito, Felipe, o seguinte, aqueles que sabem usar, eu diria assim, vão ficar, não é mais inteligente, mais preparado, com mais potencial, com a arma melhor, vou chamar assim. Aqueles que não sabem usar, o tiro sai pela culatra, porque ele vai acreditar em tudo que vem. Eu até comentei já outro dia contigo sobre o pastor amigo meu, né, que passou aqui várias vezes, o pastor Rafael Favio. Um abraço para ele aí, esteve aqui já umas 4 vezes. E ele disse assim, ele como pastor, né, disse, olha, eu passo 3, 4 horas para preparar o culto, né, de domingo. E você às vezes nem vai, né, José? Eu disse, mas eu vou, tá? E aí eu disse, falar sobre o que domingo? Eu falei sobre Jesus como sumo sacerdócio. Na minha sala tem um telão, eu fui lá e coloquei, me ajude a preparar o culto de domingo, haja como se fosse um pastor.
Eu uso muito esse haja como se fosse, né? E quando eu dei o enter lá, o milagre apareceu, né? Jesus, como sumo sacerdócio, usa o versículo tal, assim, tal. E ele foi lendo, né? Ele escrevendo e tal. No final ele falou assim, que você esteja, que o Espírito Santo ilumine para que você faça uma boa pregação. Aí ele disse, ele ainda é evangélico ainda, tá? Então, aquele texto na minha mão não tem a mesma importância, eu não saberia, digamos assim, ver se estava correto, como na mão dele, que entende e estudou sobre isso. Então é muito importante que quem está usando tenha essa consciência de que nem tudo que vem, por isso que diz que é generalista, não é isso? Isso. Não é a verdade. Você precisa saber para que você possa potencializar. Porque você mesmo pode colocar viés ali. A sua pergunta pode estar enviesando a inteligência artificial. Então a resposta ela pode ser enviesada pelo interlocutor e não pela inteligência artificial. Todos nós, velha guarda, fomos treinados a responder. Na sala de aula, a professora pergunta na tabuada, a gente tinha que responder. No vestibular, a gente tinha que gabaritar. O que é tabuada? Sei não, rapaz. Hoje em dia é tudo no calculadora. Não faça a dos 9, você pode fazer, que é fácil. Interpretação de texto, você saber responder lá prova oral, redação, gabaritar o vestibular e até os grandes shows da televisão eram com o Silvio Santos lá, o Show do Milhão, era Quem Quer Ser Milionário na Globo, ou seja, responder era o que você conseguiria se destacar se você respondesse certo. Com esse novo tempo, uma skill muito poderosa é a de saber perguntar. Então, as perguntas dando comando na inteligência artificial se chamam prompts. Então, eu vou fazer um prompt. Então, com base nesse prompt, Rafael Favio, junto contigo, criaram um prompt que fez com que a inteligência artificial assumisse uma persona de um pastor para fazer uma pregação. Você deu um objetivo com foco em tal coisa, misturando com a realidade de hoje, com o assunto de 2000 anos atrás. Ou seja, você está construindo vários comandos nesse prompt, uma riqueza de informações nesse prompt, que quando você der um input, aquela massa de dados vai conseguir levantar essa informação em tempo recorde, né, fração de segundos, e vai trazer uma resposta para você que você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus, isso é muito inteligente, isso é muito poderoso, por conta do prompt. E aí, como tem muita gente utilizando isso ao redor do mundo, tem muito prompt à disposição. Como é que está a atualização? Porque no início dizia que informações de X tempos para trás. E hoje em dia, ela está buscando informações que já em tempo real. Como é que está esse tempo aí, Felipe? Tem a versão no ChatGPT, o 3.5, que ela tem uma base de dados que era de 2021. Acredito que essa base já deve estar atualizada. E tem um pago que é o ChatGPT 4, que é conectado à internet. Então você já tem acesso à informação em tempo real. Então o 4 está usando já a informação em tempo real. Fora as outras inteligências artificiais que também já estão conectadas à internet. Dizem, o melhor exemplo que eu vi até hoje é que o gratuito com o pago é a diferença do cérebro de um rato para um humano. A capacidade de 10 vezes mais de processamento. Então, se você está usando aí a versão gratuita, saiba que é bem menor a capacidade de processamento de informações, qualidade, com tabelas, com algumas informações que você pede só no GPT-4 que você consegue. Né? Eles estão dando uma gratuidade para você fazer algumas perguntas durante o dia no 4. E aí, quando você usa esses créditos, ele volta pro 3.5. Então, dá para você utilizar ali o 4. Dependendo da necessidade. Dependendo da necessidade. E esse usar, Felipe, quem está usando hoje? Como é que você que veio agora desse evento recentemente aí e estuda muito, como é que está a utilização? Vou dizer assim, se você olhar direitinho, todo mundo deveria estar usando de maneira, claro, de maneira racional, né? Porque assim, não é também viver somente achando que vai ter todas as soluções na IA. Mas assim, como é que está a adesão? O que você tem visto por aí? Não, o ChatGPT foi um dos aplicativos no mundo que foi uma explosão de uso, cresceu rapidamente e ganhou uma base de 1 milhão de usuários, um dos aplicativos mais rápidos a chegar a esse patamar, né? E depois deu uma diminuída, mas manteve uma quantidade super interessante de usuários.
O que a gente precisa refletir, Josué, é porque muitas vezes essa turma que está indo utilizar o ChatGPT é uma turma curiosa, que está utilizando para fins de entretenimento, de fazer perguntas, de fazer piadas, de tentar pegar alguma peça lá na inteligência artificial. Contudo, aqueles que estão entendendo que isso é uma nova indústria, uma nova economia, estão buscando, naquela solução, formas de automatização de processos. Então, por exemplo, antigamente a turma para criar fórmulas de Excel ia procurar, pegava aquele livrinho, ia atrás, ou procurava no Google. Hoje você, passando um prompt dentro do ChatGPT, ele traz a fórmula do Excel. Para gente que é de administração, que acaba utilizando isso. E aí isso começa a migrar para outras profissões. Por exemplo, a turma que faz código em Flutter, código em qualquer outro tipo de Python, seja o que for, está criando os seus códigos com a ajuda da inteligência artificial. Não só o ChatGPT, mas outras inteligências que também apoiam nisso. Designers fazendo peças criativas junto com o Midjourney, o DALL-E, entre outras inteligências. Mas todos são, que chama... startups já que disponibilizam essas isso. De imagem, né? De imagem, vídeo, áudio, texto. E aí começa a ficar as coisas mais perigosas. Porque você não sabe mais quando é realmente real. Clonagem de voz. Antes de ir para esse assunto aí, você falando de automatizar processo, a minha equipe foram 6 pessoas para o evento que teve agora aqui, né? O Sebrae... O Neon. O Nordeste Online. Eu não pude ir porque estava em outro evento em São Paulo, e aí eu pedi para eles, quando voltarem, me dizerem o que foi mais impactante, né? E teve um que falou assim: seu Josué, para mim a coisa mais impactante foi o exército de poucas pessoas. O exército de poucas pessoas. Ou seja, se eu tenho um time e eu coloco eles para usar a IA no seu dia a dia, nos processos, eu não preciso ter aquela quantidade grande de pessoas. Eu tenho um potencial grande com poucas pessoas. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? A máquina vai tirar o emprego das pessoas? E aí, Felipe? Vai. Serão milhões de desempregados. A gente vai perder muitas posições. Essa geração, ela vai ser a última em trabalhar em algumas profissões que vão deixar de existir. E, logicamente, que novas profissões vão existir. Novos papéis, novas responsabilidades. Mas é uma preocupação muito grande do que vai acontecer com essa grande massa, né? Isso aconteceu no passado com a automatização das indústrias, que tinha muitos acidentes de trabalho, gente trabalhando com condições péssimas. E aí, quando começou a robotização dessas máquinas, algumas posições foram morrendo. Só que aí outros negócios foram surgindo. Serviço começou a crescer, comércio, distribuição, e essas pessoas foram se realocando. Mas a gente está falando de uma população de quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E isso é um evento global. Todas as nações estão sendo impactadas com o advento dessa nova tecnologia. Amanhã eu vou consultar o meu filósofo Carlos Nepomuceno. Abraço para ele aqui, que eu sei que ele vai ouvir esse podcast. E estou lendo o 3º livro dele, sabe? Eu sempre recomendo Administração 3.0, que ele fala da uberização das empresas. E ele tem muito essa parte histórica, sabe? Desde o Sapiens ele tem assim, essa cronologia que era 200 milhões de pessoas para 8 bilhões, e aumentou a quantidade de pratos de comida, aumentou não sei o que, e aí por isso que tem que mudar a mídia, enfim. E eu perguntar para ele o seguinte: tivemos vários marcos, né? A máquina a vapor, a eletricidade, e sempre desempregaram essas mudanças, essas épocas, digamos assim, esses fatos históricos, esses momentos históricos, desempregaram muita gente, tá? E surgiram outros. Esses que surgiram e que surgirão vão cobrir a quantidade de desempregado, ou seja, o cara que foi pilotar o trator não era o cara que casqueava cavalo, tá? A não ser que ele aprenda. Então desempregou aquele, mas empregou o tratorista. Isso. Tá certo? Mas com a IA, será que vai ser um fenômeno diferente? Acredito. Realmente vai desempregar? Se for, me parece, tá? Eu não tenho certeza. Se você tem, comenta aí, tá certo?
Eu não tenho certeza, me parece que essas revoluções, elas desempregaram, mas geraram mais emprego, Isso. tá? Era... Mas foram revoluções analógicas. Uhum. Agora a gente está falando de uma revolução digital. Tudo no digital tem uma capacidade de escala Então seria a primeira, talvez a primeira grande revolução digital. que desempregará mais do que empregará. Acredito que sim. Uhum. Mas assim, tudo a humanidade dá um jeito, né, Josué? Tudo dá um jeito. Qual jeito será? Só mudando a um gente pouquinho, vai eu disse que tentar descobrir. o presidente do Butão, né? Que é aquele país que não tem o PIB, tem o FIB, né? Que é a felicidade interna bruta. E eles são muito do zen, né? É tanto que os melhores arqueiros do mundo vêm de lá, porque eles, quando eles estão assim, concentrados, eles passar uma borboleta, ele não vê, né? Então, zen. Aí perguntaram pra ele, né? Você não tá preocupado com o futuro? Ele disse, não, o futuro trará suas próprias soluções. É verdade. Então você fala, eu lembrei dele aí, né? Você O futuro. vai ter uma solução, né? Inevitavelmente, esse presente está fadado a ser destruído pelo futuro, como sempre foi, né? O que está acontecendo nesse momento são empresas, startups, empresas tradicionais, como as Big Techs, né? Uhum. A Meta, a Microsoft, a Apple, a Amazon e por aí vai, a Alphabet, que é o Google, todo mundo montando suas soluções para entrar nessa nova economia, nessa nova indústria. E surgindo startup em tudo quanto é canto, João Pessoa, em Recife, em todo o Brasil, lá no Butão, em tudo quanto é canto, surgindo startup propondo solução. Porque nesse momento não existe regulação para isso. Isso era um ponto que eu ia perguntar para você. Como é que fica aí? Não é um território sem lei, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. A ética tem que ser um pilar muito importante dessa nova indústria também. Ao mesmo tempo que você, até viu outro dia, né, falando sobre os carros autônomos, agora não, isso há uns 10 anos atrás. E aí o cara falou assim, o cara que tá programando lá, né? Aí ele vai programar o seguinte, ó, você vai ter um poste e uma criança. O carro deve bater em quem? Tá certo? Vai atender a criança, ou seja, não bater na criança, bater no poste, ou vai bater no poste e matar o cara que comprou o carro. Se o cara que tá comprando o carro puder escolher quem ele vai escolher, aí entra a ética para regular isso aí. Ou seja, mas é uma escolha de Sofia, né? Assim, um caso bem, eu lembro desse exemplo, foi até Gil Jardelli que deu esse exemplo. É Gil Jardelli o nome dele, né? Acho que sim. Que deu esse exemplo, né? Que na época ainda estava muito embrionária essa história de carro autônomo. Era a coisa do futuro, tá? E ele falava que esse era um problema. Então, quando vamos para a inteligência artificial, onde você pega uma pessoa... Eu brinquei aqui no início, né? Que era inteligência artificial, mas você pode pegar isso aqui e reproduz tranquilamente. Claro. E altera tudo, tá certo? Só entrar no Facebook. Se você entrar no Facebook agora, você vai encontrar vídeos de pessoas famosas com suas vozes clonadas, com o seu rosto e a boca clonada. Por exemplo, durante agora a tragédia no Rio Grande do Sul, pegaram o vídeo lá do proprietário, Luciano Ong, proprietário da Havan, ele no estoque da loja dele, com vários ar-condicionados e tal. E, cara, a perversidade do criminoso, né? Clonou a voz dele, clonou a boca dele, pegou vídeos reais do Instagram da loja e criou um negócio dizendo que aqueles ar-condicionados iam ser vendidos por R$245 e toda essa renda seria destinada à população do Rio Grande do Sul. Um vídeo fake, sendo impulsionado. Ou seja, o criminoso está colocando dinheiro para um vídeo totalmente fake de áudio, de movimentação de boca, chegar para uma pessoa menos informada e ela querendo ajudar e também se beneficiar de um produto que está num preço surreal. Cai naquele golpe e aquele dinheiro via Pix, via hoje moeda digital, vai embora e você não consegue mais registrar. Então, cadê como é que a gente vai fiscalizar esse tipo de coisa? Essa parte assusta hoje, assim, não é um pouco assustador? Como é que tá hoje, filho, essa questão as plataformas já conseguem identificar o que é feito com inteligência artificial e que não é, correto? Algumas sim, outras não. Mas só se tiver uma denúncia que elas vão investigar, mas não passa. Isso. Hoje existe passou, né? o celeiro dos bots, né? Criar várias inteligências, vários bots para ficar espalhando notícia.
notícia falsa para o lado A, notícia falsa para o lado B. A inteligência, ela tá ali à disposição de quem quer fazer o bem ou o mal, independente de partido político, crença, raça, seja o que for. Então, o poder você tem, usa para o bem ou para o mal, é uma opção de ética. O problema é que toda essa discussão de regulamentação, ela está extremamente politizada. Extremamente politizada. Felipe, isso desacelera, eu vou até mais longe, sabe? Está politizada. Está politizada. E com muito desconhecimento. Porque quem está ali legislando não tem conhecimento. Não tem. Vai ter que pedir ajuda. E aquela coisa, eu repito, insisto nisso, estamos no início, não é no início, no meio do início, nem no fim do início, estamos no início do início de uma nova economia. E daqui para frente? É só para trás, né? Porque é o seguinte, quando você está no início de uma nova economia, o que você quer como empresário? Estabelecer market share. Uhum. Como é que você estabelece market share numa nova cidade que tem potencial de consumo? Divulgando a sua marca, colocando loja. Quem for o pioneiro, provavelmente vai conseguir ter uma base mais fiel. Quem for o pioneiro das inteligências artificiais para o cidadão comum? ChatGPT. Quem é que tem mais base, quem tem mais market share? ChatGPT. Só que tem muita gente colocando solução agora no mercado. Essas soluções elas usam o... Não, são independentes. Existem linguagens parecidas, mas são produtos independentes. Essas soluções, essas startups, essas big techs, elas têm interesse em desacelerar essa economia? Não, elas não têm interesse em desacelerar. Porque está todo mundo ganhando espaço nesse momento. Então, elas não são apoiadoras de uma legislação que trave o futuro. Então, enquanto essa competição da tecnologia escalável está indo numa velocidade absurda, a discussão de regulamentação politizada está em patinação. No mundo todo ou só no Brasil? No mundo todo. E aí, existem cases como, por exemplo, da Índia. Índia está abolindo o uso de inteligências artificiais que não sejam propriedades intelectuais indianas. Ela está buscando uma autocapacidade de criação de chips e de condutores, para que ela seja autocapaz de produzir a sua própria inteligência artificial, a sua própria economia. China nem se fala, né? China sempre teve essa cultura mais protecionista, mais censurada e tudo mais. Aí os Estados Unidos já começam com esse tipo de movimento também, já banindo, passou pelo Congresso, banindo o TikTok, porque os algoritmos que não são algoritmos americanos, e logicamente que os algoritmos têm inteligência ali por trás, podem estar enviesando algum tipo de comportamento da população, pegando e oferecendo vídeos que podem estar manipulando a forma das pessoas pensar. Então, a gente começa a perceber que não é apenas um problema de uma empresa ganhando um novo mercado. É uma movimentação global de pensamento, de forma de consumir, de forma de ter uma nova cultura de vida, que extrapola a sua região, que extrapola a forma que você pensa politicamente. Então a gente está falando realmente de um evento global. Então todas as outras revoluções que aconteceram, que desempregaram, mas também que empregaram, foram analógicas. Agora é digital, global, escalável. E realmente o bicho tá solto, entendeu? Então, como é que fica a gente dentro desse universo? Vamos ficar incapazes, congelados, em freezing, esperando o que vai acontecer? Ou a gente começa a estudar isso e tenta entender o nosso papel dentro dessa discussão? Começa a utilizar para a gente ter, como o pessoal diz, né? Então, essa foi a provocação que eu fiz a você, né? Pois é. Então, Felipe, como é que a gente faz, sabe? É tipo assim, com que roupa eu vou? Pois é. Com que rede eu vou, né? E aí nasceu o quê? Diga aí, conta aí pro nosso telespectador aqui. Rapaz, Josué chegou pra mim e falou, rapaz, tu tá falando tanto de IA, a gente vem falando tanto de IA. Eu vou abrir aqui, viu? Pode abrir. Aí tu que vai mostrar. Depois coloca aí viu, produção aí? Depois coloca no vídeo aí, manda material pro pessoal baixar, viu, produção? Aqui, ó. Link aí. Josué chegou pra mim e falou, Felipe, a gente tá falando tanto de IA e falta uma porta de entrada. Eu acho que a gente precisa experimentar, mas é tanta coisa acontecendo, tanta solução ao mesmo tempo, que a gente fica sem saber como iniciar. E entra nesse processo de freezing. E aí, com a sua provocação, eu comecei a juntar, Josuel, vários vídeos que eu tinha salvo, prompts que eu tinha salvo no computador. Vou tentar organizar aqui
para entregar para Josué um guia que ele possa estar utilizando do básico de como acessar uma ferramenta ao avançado, ao médio avançado. Ele está voltado para gestores. Voltado para gestores e entusiastas da gestão. Tá. Então, independente de qual for a área que você lidera, tem prompts aqui para isso. Então, a gente tem 100 comandos, 100 prompts para a área comercial, para a área do marketing, para a área financeira. Tem mais de 200 prompts para a estruturação de um negócio. Olha, eu aplico isso no meu dia a dia. Eu estava participando de um planejamento estratégico e antigamente, para a gente fazer um propósito, uma missão, uma visão, a gente demorava um turno de brainstorming. Discussão vai, discussão vem, pega a cartolina, bota num data show e não sei o quê. Hoje em dia, com um prompt de ChatGPT, você consegue fazer um exercício desse em 30 minutos. A gente abre aqui 12 slots, 12 espaços de palavras e começa o brainstorm. Você dá uma palavra, Cássio dá outra palavra, Felipe dá outra palavra e tal, até completar os 12. Alguém quer dizer mais uma palavra, vem a 13ª palavra. Ó, eu acho que o nosso propósito poderia ter tal palavra também. Pô, faz sentido essa palavra. Qual das 12 você derruba? Aí começa a discussão, e essa discussão vai ficando com as 12 melhores palavras que aquele grupo pensou para a construção de uma missão, ou de um propósito, ou de uma visão. E aí a gente vai para o ChatGPT e aí coloca: atue como especialista em planejamento estratégico na construção de um propósito transformador massivo, inspirado nas empresas como Google, Microsoft, Apple, para uma empresa do Nordeste que atua com tais produtos e que dentro do seu corpo diretivo, as palavras que mais representaram a essência da empresa num brainstorm foi feito, foram essas aqui. Forneça para mim 20 opções de propósito transformador massivo, resumindo em uma frase, apenas tantos caracteres. Aí ele respeitando, olha só a riqueza desse prompt. Aí ele passa lá, estuda e tal, traz 20. Então, para você que está fazendo planejamento estratégico, que vai fazer, que é consultor, contrata Josué, ou contrata Felipe. O prompt a gente ensina isso. Tá aqui, é só fazer o quê? Ir lá em Felipe, lá dá um... Vai lá no Instagram. Arroba Felipe Anderson. Felipe com I, né? Felipe com I. Link da bio, vai estar lá o ChatGPT para gestores. Pronto, e aí vai te ajudar. Provocação do Josué. Vai te ajudar aí. 1.900. Você já fez o lançamento já oficial do livro? Rapaz, eu abri dentro do meu Instagram. A turma já começou a comprar, dar feedback. Fiquei super feliz, né? Porque é um produto que... Tá comercializando ou tá doando? Não, tá. Para os amigos, como o Josué e tudo mais. Os nossos seguidores aí têm direito também ou não? Olha só, uma coisa que eu aprendi com você. Tudo que é de graça é desvalorizado. Ah, sim, concordo com você. Tudo que é de graça é desvalorizado. Se tivesse esse PDF lá para você clicar e baixar, você não ia ler. Agora, se você colocou, você pagou menos de uma pizza para comprar um PDF desse, você gastou seu dinheiro suado. Então, você vai se forçar a dar uma lida. Isso eu conheço muito bem. Aplicar. Entendeu? Conheço muito bem. Então, isso aqui não é para ganhar dinheiro, porque e-book não dá dinheiro. Mas é para gerar um compromisso. Se eu tô pegando uma grana e colocando ali, eu vou querer colocar isso em prática. Não, você trabalhou, tem que vender mesmo. Não, mas o compromisso que eu tô falando não é nem meu. Eu sei. É o compromisso de quem tá pagando Eu sei. E se permitindo a entrar nesse universo, entendeu? Felipe, e tô querendo fazer um convite pra gente fazer um lançamento, viu, cara? Tô pensando numa ideia aqui já. Eu tô com um novo projeto aí, quem sabe você não estreia esse projeto, sabe? Bora, tá? Já tô com a roupa de ir. Fiquei até humilhado aqui, aqui hoje. Não, tua onda, rapaz. Mas todo alinhado. Se tivesse ido em casa, até tá sendo cheio dele, tá até cheiroso, não, Lucas? Rapaz. Ei, Cássio, pode não, essas brincadeiras não. Vamos lá. Felipe, e você fez uma palestra recentemente maravilhosa que o tema era daqui pra frente, só pra trás. Traduz aí, porque tinha gente conosco lá que não entendeu o conceito. Pois Por que essa palavra daqui pra frente e só pra trás? Então, a gente vê essa nova economia da inteligência artificial, como a gente vinha falando aqui no podcast, a aceleração de tudo isso, a falta de regulamentação, essa nova economia sendo muito investida. Só para ter ideia, vou te passar um dado aqui. Tudo isso precisa de capacidade computacional, certo?
Então tá todas as empresas, startups criando suas IAs. As IAs rodam em cima de um computador, né? Precisa de memória. Precisa de memória. E aí quem é a empresa que monta um negócio desse para gerar essa capacidade? Da placa de vídeo, a NVIDIA. O cara se conhece. NVIDIA é uma empresa hoje que está valendo mais do que a Apple. É a empresa mais valiosa do planeta, porque ela é sustentação para essa nova economia. Sabe, saiu agora o relatório recentemente, sabe quanto tá usando da porcentagem da matriz energética do planeta sustentar esses computadores para rodar essas IAs? 18% Caramba. da energia mundial. 18% é mais do que tudo que a Europa consome de energia. Então, é uma economia que não está só destruindo e criando novos negócios, destruindo e criando novos empregos. Ela está mudando toda uma matriz de negócio do planeta. 18%, Josué. Uma empresa que fazia... que não era um protagonista. A NVIDIA sempre foi muito importante, mas não era protagonista igual uma Apple, igual uma Google. Hoje é uma empresa trilionária que vale mais do que as outras. Uma curiosidade é uma das matérias-primas mais usada para a construção do carro elétrico é o lítio. Lítio, uma bateria de lítio. E tem dificuldade hoje já de encontrar suficiente para mover toda essa quantidade de veículos. Eu vi uma palestra do pessoal Dom Cabral, sabe onde é que tem muito minério, inclusive? Eu sei que tem aqui no Brasil. Mas sabe onde é, cara? Não. No espaço, cara. Ah, rapaz. Quantidades assim, digamos assim, de proporções galácticas, sabe? Pois é, e aí já tem gente querendo ir embora pra lá, né? Minerar no espaço. Minerar no espaço. Trazer pra cá. Cara, assim, foi uma palestra que eu assisti, que eu fiquei assim, depois pesquisei muito sobre isso, né? E são grandes blocos, assim, gigantesco mesmo. Por que o homem tá querendo voltar pra Lua, Josué? E por quê? Tá todo mundo aqui preocupado com energia limpa. E o Brasil pode ser uma grande protagonista nisso. Placas solares pelo território que a gente tem, os ventos com a eólica e tudo mais. Só que uma das energias mais poderosas é a fissão nuclear. Não é a fusão, é a fissão. Só que essas usinas nucleares, para fazer uma fissão, você precisa de um material estável para conseguir fazer essa fissão. E esse material, pelos estudos dos físicos e engenheiros, é o hélio 3, que não existe no planeta Terra. Você cria artificialmente. Onde é que tem hélio 3? No lado escuro da Lua. Quem é que tá indo para a Lua? A corrida contra o tempo, né? A China tá indo para lá. Uma pepita, poucas gramas de hélio 3 é suficiente para gerar muita dessa energia. Então o pessoal vai começar essa corrida da mineração espacial, trazendo as coisas para cá. E aí ele concluiu lá dizendo o seguinte, né? Que os 2 melhores locais do mundo para explorar para minerar no espaço é no Cabo Canaveral e no interior do Rio de Janeiro. A posição geográfica lá, não entendo muito bem disso. Favorece, não. Né? Favorece. Aí o Cabo Canaveral tem tempestade, tem como é que diz? Furacões e etc. E no Rio não tem nada. A previsão é que em 2050 estejam buscando no espaço esses minérios. Tem muita coisa. Ouro, tem tudo. Assim, cara, eu saí de lá assim achando que eu tava vendo um filme de ficção científica. Então é isso que a gente fica com esse sentimento. Com a inteligência artificial avançando, com a construção dos robôs os humanoides, que aí você bota na internet, você vai ver vários protótipos desse evoluindo, com inteligência artificial ali dentro, com os carros voadores, com os carros autônomos, com a nova forma de construção civil, com a nova forma de exploração do espaço, do mar. Será que daqui para frente vai ser só para trás? Nick Bostrom, ele é um filósofo sueco. Ele crava, Josué, dizendo que a última invenção da humanidade foi a inteligência artificial. Porque daqui para frente, todas as novas invenções, elas serão coproduzidas. Será a mente humana e a mente artificial. Então, eu não gosto nenhum desses caras que cravam, porque tantos que já cravaram e já erraram, sabe? Pois é, né? Eu sou mais meu filósofo amigo Nepô mesmo, sabe? Só que ele não é famoso, não. Esse não morreu ainda, sabe? Que ele diz assim, não existe respostas definitivas.
o que existem respostas melhores. Sabe por quê? Porque assim, cara, tu já imaginou o rádio, cara, naquela época, você conseguir mandar um programa sem poder pegar e sem ver. Achava-se que aquilo ali era. Aí você já imaginou ver a internet. Cara, então assim, eu entendo, compreendo, até diga aí, um abraço pra ele, tá? Mas eu sou, de tanta coisa que a gente já viu mudar, sabe, Felipe? Eu acho que, claro, é como, tem uma frase que diz assim, né? Uma frase não, uma história que conta que o homem inventou de ser Deus. Inventou de ser Deus, né? E disse, agora conseguiu pegar areia e fazer o ser humano. Agora pronto, agora eu faço o ser humano. Aí chegou, aí Deus, vem cá. Agora estamos de igual para igual. Por quê? Porque você inventou o homem, eu inventei também. Eles vamos testar. Aí o cara foi lá e fez o homem. Areia, do barro. Eles, tudo bem, tudo bem. Eu quero que você faça outro. Eu faço. Não. Use a sua matéria. A minha não, tá? Então, talvez, com certeza, tá? É igual dizer assim, todos os novos, a última invenção foi a geolocalização. Todo mundo fala app que tem, vai usar o satélite lá. Mas é só uma ponderação aí, não vou dizer logicamente, essa seara aí, mas eu nunca, assim, eu não gosto da resposta definitiva pelas vezes que a gente já viu algumas mudanças, sabe, Felipe? São provocações. Curiosidades, essa área. O que nós temos aí, assim, de mais curioso, que mais te chama a atenção, Felipe? Então, eu fui convidado pela Brasinov, que você presidiu por muitos anos, para fazer a palestra lá, né? Daqui para frente é só para trás. E aí, pô, esses desafios eles são interessantes porque o desafio foi fazer uma chamada criativa, né, para o evento. E aí eu experimentei uma inteligência artificial de fazer música. E aí a gente fez o convite com música. A gente, nesse livro, o ChatGPT para os gestores, tem muitas imagens produzidas com a inteligência artificial. Então, assim, eu recomendo demais começar a utilizar essas coisas. Tem aplicativo que faz deepfake, bota a sua cara na cara de um artista, que clona a sua voz, que faz você falar inglês, que faz você falar qualquer outra língua, que coloca você dentro de um episódio de um filme, lá, o seu rosto e tudo mais. Então, tudo isso são ferramentas que estão à disposição, muitas delas gratuitas, você consegue utilizar ali de uma maneira para experimentação, se você gostar, você pode pagar. Então, tudo isso está à disposição. Agora, a gente precisa curiar. Então, esse livro aqui é uma porta de entrada. Você vai curiando, você vai começando a utilizar, você vai vendo que o ato não é só perguntar, a máquina também te pergunta. O que é curiar, Felipe? Curiar é lá do interior daqui da Paraíba. É você ter curiosidade, experimentar. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Curiar você buscar novos conhecimentos. Então, assista esse podcast que você está curiando, não é isso? Hashtag curiar. Então, você tem que ter essa curiosidade não apenas de ouvir a gente comentando, mas de você sentar a sua bunda na cadeira e experimentar. Ah, não sei fazer. Ninguém nunca sabe de primeira. Vai tentando, vai vendo vídeos sobre isso. Treina os algoritmos das tuas redes sociais para te entregar mais conteúdo sobre isso. Como é que você treina? Quando vê um vídeo de besteira, tu pula, tu passa rápido. Quando tu vê um vídeo de que tá ensinando alguma coisa, tu para, tu deixa ali, que aí o algoritmo vai entendendo que tu quer consumir mais conteúdo de formação, de administração, de gestão, de inteligência artificial, de gestão de pessoas, seja o que for. Então você vai conseguindo treinar as máquinas que estão ao teu redor, no teu celular, no teu computador, para que você possa consumir coisas que te agreguem. E aí é engraçado, sabe, eu gosto muito de fazer um paralelo com essa questão dos algoritmos com a nossa vida no dia a dia, né? Minha bisavó já dizia, né? Diz com quem anda que eu direi quem tu és, né? Isso. Eu acho que é de vocês também, isso é um ditado muito popular aqui. Então, se você tá vendo porcaria no Instagram, o que vai aparecer para você? Porcaria. É isso. Se você começa a ver assuntos que realmente são relevantes para o seu crescimento, você vai ter também mais o algoritmo ali mostrando para você. Então, com quem você escolhe andar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, assim, quando você fala aí, vai ficar para mim a frase de hoje que é marcada aqui, Felipe,
é essa história de que foram revoluções analógicas, sabe? Foram. Entendeu? Eu não tinha olhado isso ainda, tá? Mas vou, inclusive, conversar com meu amigo amanhã sobre isso, sempre troco muitas ideias com ele. O que se espera disso aí? Ele só estuda isso todo dia. Todo dia ele estuda isso, todo dia. Mas você vai juntando as peças, né? Ou seja, se você clica hoje, apareceu lá a TV, e eu clico numa TV, quem tiver anunciando ali em volta, vai aparecer o que para mim agora aqui? Outras pessoas que eu mostrei interesse. Se eu clico lá no Armazém PB, tá certo? Rapidamente os concorrentes vão começar a aparecer. Isso. Se o Armazém PB não for rápido no gatilho e responder rápido, ele não será considerado. Ele não será considerado porque outro vai chegar. Isso. Então, como muda o jeito de fazer negócio? Por isso que eu tenho hoje muitos amigos, cara, que eu converso com eles e eu percebo. Eu tenho um amigo que eu admiro muito. Vou me dar aqui o direito de não falar o nome dele aqui, sabe? Meu amigo, assim, que é um dos, eu diria assim, nos top 5. E há 3 meses atrás, ele disse pra mim, eu proibi o uso da IA na minha empresa. E eu lembrei que no passado bem próximo, a gente discutia nas rodas de RH, nos congressos, nos cursos, se deveria ou não deixar o funcionário usar o celular. Exato. Hoje, se você tirar, ele desliga, não é? Ele desliga do mundo, ele paralisa. Então, quando eu vejo assim, tem esse pastor amigo meu que eu mostrei para ele como ele pode usar a IA para melhorar a sua vida, tá certo? E ele aceitou bem. Tem um outro que eu contei essa história, que é pastor também, e ele disse, eu não quero usar a IA, porque eu quero um momento meu com Deus ali, e o Espírito Santo é quem tem que vir, e não a IA. Eu respeito as duas opiniões. Mas aí tem uma frase, que eu não sei se eu vi de você, se foi de Nepô, ou se foi no livro de Marta, que escreveu Eu, Você e Robôs, que ela diz o seguinte, as novas tecnologias podem nos tornar mais humanos. Depende de como você usa. Se eu pego tudo aquilo que é processo, coloco para a máquina, e sobra tempo para ficar com os filhos, com a esposa, com os amigos. Se você souber utilizar de maneira racional e educadamente, você consegue fazer com que ela não te escravize, mas ela te dê uma qualidade de vida melhor. Tudo depende de como você enxerga. Sabe? E aí uma coisa que você está falando é muito importante, Josué. Ainda não existe uma regulamentação que diga como é que essa nova indústria deve se comportar. E tomara que essa regulamentação aconteça, mas que não trave o futuro. Contudo, você que é dono da sua empresa, você tem o direito e o dever de criar a sua regulamentação, mas também sem travar o futuro. Então, como é que se usa o celular na minha empresa? Como é que se utiliza inteligência artificial na minha empresa? Então, tudo parte da educação, da disciplina. Você estimular o uso correto e não desestimular o uso correto e incorreto. Então, você se afasta do futuro, se isolando dentro de uma ilha. Experimente. Agora, vá criando as regras que lhe traga competitividade, que lhe traga ética, que lhe traga vanguarda, que lhe traga integração com a inovação. Você é o determinante da cultura da tua empresa. Se você não está se aproximando desse novo mundo, como é que você quer que sua empresa se aproxime? Se não se aproximar, é game over. Pois é, você é o reflexo da sua empresa, né? O líder é o reflexo da empresa. Assim, é um desafio grande para os líderes, tá? No passado bem próximo, você fazia um planejamento estratégico de 5 anos. De 5 anos, colocava um gestor, aquele cidadão que detinha o conhecimento capaz de executar aquilo que foi planejado. Isso. E botava lá as pessoas para irem lá executando. E ele era lá o gerente. Agora você faz um planejamento, que se for para um período maior do que 3 meses, já pode ser uma eternidade. Claro que você pode fazer para 1 ano, 2 anos, mas com acompanhamento mais rápido, onde aquele conhecimento que você detinha, hoje em dia, está mudando numa velocidade que você tem que estar se atualizando
Porque senão você vai. E quem é hoje que tem essa capacidade de ter esse conhecimento todo? Ou seja, é preciso você, como líder, passar a ouvir mais, Isso. trazer todo o conhecimento do time para que você possa potencializar a sua assertividade. Ambientes colaborativos e multidisciplinares. Para que você possa realmente, dizer assim, tocar uma empresa. Por isso que muitas empresas que não pensam assim, não criam esse ambiente, elas não conseguem mais ter sucesso nesse novo mercado. Pois é, um CEO chegou para o seu board de diretores num dia difícil, onde as coisas estavam dando errado há muito tempo. Sentou com todo mundo ali, olhou para eles e disse: nós somos a melhor no mundo na que a gente faz. Há muitos anos. A gente sempre fez planejamento estratégico. A gente tem todas as nossas áreas estruturadas. A gente tem fornecedores há anos com a gente, comprando bem e vendendo bem. Estamos com uma malha logística extremamente pulverizada no mundo inteiro. Por que nós estamos perdendo relevância? E aí um dos diretores falou para o CEO: porque a gente passou muito tempo fazendo a mesma coisa. Essa reunião aconteceu na Kodak. E elas perderam o posto pela revolução das máquinas digitais, que depois perderam para os telefones. Que foi inventado lá, mas digital. E eles E negligenciaram o novo. Quando tu fez administração, quem era o cara mais top das galáxias? Peter Druck. Peter Druck. Mas como Peter CEO de empresa. Ele era como cientista, como estudioso, né? Como CEO de empresa. CEO de empresa. Rapaz, eu sempre gostei muito do Abílio Diniz, mas Certo. tinha um cara na universidade que ele tava explodindo ali, era o Carlos Ghosh. Carlos Ghosh, ele passava 2 dias no Japão, gerenciando a Nissan, e 2 outros dias daquela mesma semana, gerenciando a Peugeot lá na França. Ele ficava o tempo todo viajando a Europa, e o Carlos Ghosh era um brasileiro. E a gente estudava muito como aquele brasileiro estava dentro das 2 maiores montadoras Tu fez japonesas. administração em que ano? 2005 a 2009. Eu acho que eu fiz nesse período também, cara. Eu fui minha administração já bem... E na minha época era o da GE, que era Jack o Welch. cara assim que a gente estudava, era um exemplo. Me parece que ela era na época a empresa mais valiosa do mundo. Hoje sequer está listada na Bolsa de Valores para compor o índice diário das ações da Bolsa. Aquele índice que mede se a Bolsa subiu, se a Bolsa desceu, de tão irrelevante tornou-se. Aí pergunta, né? Ela tinha dinheiro? Ela tinha processo? Ela tinha os melhores engenheiros, os melhores profissionais, mas ela estava tão focada em processos analógicos que acabou ficando para trás, não acompanhou toda essa mudança. Então, é aquela velha frase, né? Não é o grande que vence, né? É o mais rápido. Exato. Então, eu acho que isso aqui é uma grande reflexão para todos nós, para você que está assistindo, para você que nos acompanhou até aqui, porque esse tema aqui ficaria aqui uma semana. É verdade. Tem que gravar uns 10 podcasts falando sobre IA. Mas, Felipe, o que eu não perguntei que você gostaria de falar aí, já caminhando para o final? O que faltou no nosso bate-papo? Você não pode sair aqui sem falar, Felipe. Bom, esse mundo do daqui para frente é só para trás vai mexer muito com a cabeça de todos nós. Vai despertar ansiedade, vai despertar também depressão, vai aflorar perturbações, Josué. É inevitável, né? Negócios como a Kodak, como esses outros que a gente falou aqui, que eram impérios e do dia para a noite começam a ruir, perder relevância, é difícil você manter a integridade mental com toda essa perturbação. Então, eu recomendo demais que todos nós comecemos a utilizar essas tecnologias para a gente tirar alguns dos mitos que estão na nossa cabeça. Segundo, busque uma espiritualização. Se conecte com o divino, para você também buscar uma sabedoria que passa da sabedoria humana, para entender e também para administrar todas essas angústias e perturbações que a gente está vivendo nesse mundo hiperconectado e com enxurrada de informação, muitas vezes desencontradas, enxurrando os nossos celulares, os nossos ouvidos, nossa cabeça. E mantenha um ciclo de influência saudável próximo de você. Um ciclo que você consiga dialogar do futuro e que você possa ser estimulado a ter um pensamento crítico.
Muitas vezes, por questão de reconhecimento ou de acolhimento, a gente escolhe uma bolha política, uma bolha de uma empresa, até aquela bolha ali do cafezinho de Maria, que vai todo mundo ali falar mal de algum aspecto da empresa. E por mais que você ache alguma coisa que você discorda daquela bolha, você se cala para não dar motivo para a bolha rival falar de você. Isso vai diminuindo o teu pensamento crítico, vai diminuindo a tua capacidade de pensar, raciocinar e criar uma personalidade. Então a gente precisa estar em ambientes, por exemplo, eu gosto muito de conversar com você, porque aqui a gente se cutuca o tempo todo para ter pensamento crítico, para a gente não ficar preso a uma verdade que a nossa crença trouxe. Vamos experimentar novas ideias, novos conceitos, para onde o mundo está indo, além do Brasil, além da Paraíba, além de São Paulo. E daquilo que a gente viu, o que faz sentido para mim, para os meus negócios, para a minha carreira. E aí você faz o filtro e segue o jogo, entendeu? Mas se você está preso, se limitando a não ter um pensamento crítico, você vai ser massa de manobra, você está sujeito a toda essa enxurrada de ansiedade e tudo mais. Busca o essencialismo, né? Eita, a gente tem falar mais sobre isso. Aí não puxa não, senão vai ser mais de 2 horas. Essencialismo, Ikigai, que é uma palavra japonesa. Eu recentemente dei uma lida, tô lendo ainda, né? Eu li Ikigai, né? Que significa propósito em japonês, que ele fala muito sobre isso. Li o essencialismo, tá? Que, assim, é espetacular você poder viver realmente com o que é essencial. Li A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, acho que é isso. Me perdoa aí, tá, gente? Que meu português é ruim, imagina o inglês, tá? Também é fantástico. E assim, e tô lendo um agora, cara, que é top, que é Líderes se servem por último. Muita gente acha que ser líder é aquele que tem um posto, aquele que é dotado de uma sabedoria, que vai ter privilégios, e ele fala que é totalmente o contrário. Líderes se servem por último. Ele tem que pensar primeiro nos seus liderados. E quando você... Eu quis falar isso para acrescentar que, além de tudo que você falou, a leitura também ajuda muito, sabe? A leitura ajuda muito. E diz com quem anda que eu direi quem tu és. Né? Quem são as pessoas que você está seguindo, que você está ouvindo o que elas estão falando. Porque muitas vezes elas trazem esses insights que você diz, opa, eu vou por aqui, eu vou olhar isso. Eu gosto muito do Carlos Nepomuceno, porque assim, ele é um cara que ele pensa muito de uma forma disruptiva, mas sem... Sabe aquela coisa mais... como é que eu posso traduzir? Ele traz as coisas, Felipe, assim, sem fobia, sem sensacionalismo, dentro de uma cadência. Não é porque dizer assim, eu sou... Ele foi foi uma crítica, foi uma reflexão sobre quem diz que é... Como é aquela pessoa bem naturalista? Não, eu sou naturalista. Você anda por dentro do mato, na areia? Você veste somente com mato? Tá certo? Você só come... comida que você caçou? Que você caçou, mas você comeu alface, mas esse alface foi produzido com adubo químico. Ou seja, ninguém consegue mais ser 100% naturalista. Então ele traz com essa provocação. Não é pra você dizer que é o que não é, é pra você começar a pensar. Hoje eu estava falando com ele hoje sobre que eu falei para ele uma frase assim, Nepo, eu sou especialista em ser generalista. Cara, ele hoje mandou um áudio de quase 5 minutos tentando explicar, aquela me provocou, José. Fico provocando ele, falando sobre, ele tá escrevendo um livro agora e mandou pra eu criticar o livro dele, né? E mandou assim, umas 40 páginas. Falando sobre felicidade. Tá sendo muito bacana porque ele tá trazendo, mostrando em tabelas, né? Que você der como era e como está. Como era e como está. Eu sinto falta você explicar primeiro o que é felicidade. O que é o estado de flow. Tá certo? Porque você tá mostrando o produto pronto. Aí eu disse pra ele assim, você tá mostrando o prato de comida feito. Mas você não está mostrando quais são os ingredientes que fazem esse prato. Aí ele me disse, Josué, esse é meu objetivo nesse livro. Eu quero ter algo mais pronto, depois eu faço um outro para me aprofundar. Então, assim,
A gente tem esse debate muito aprofundado. Então, a leitura, ela ajuda também muito, coisa que cada vez mais, a gente tá vendo aí o jovens só no telefone e tal, sem estar buscando. Uhum. E uma pergunta final que eu queria te fazer, Felipe, antes de você se despedir, essa juventude tá vindo aí, o que tem para ela? Mais facilidade ou mais dificuldade? Qual é a sua percepção? Cara, que pergunta. Que pergunta. É mais facilidade que vai trazer mais dificuldade. Uhum. Essa é a minha visão. Aquela frase que tempos Aquela- bons, Pois é. repete aí. Tempos difíceis, tempos fáceis. Não, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Profundo. Os criados no carpete, não é? Ele gosta dessa frase aí, né? O nosso. Hoje ele tá aqui, como é que é? Na produção, é o CEO nosso aqui, diretor, é o né? diretor de Diretor arte, de aqui. fotografia, de tudo. E ele gosta dessa frase que os caras criados no carpete e não amassaram o barro, né? Na primeira porrada, o cara já se treme todo e não é cascudo, não, né? Pois é, mas serão novas skills, né? Eu acredito que essa nova geração, ela vai ter pensamentos extremamente diferentes de todas as outras gerações. Vão pensar novos negócios, vão pensar novos processos, vão pensar novas empresas, vão pensar coisas que nunca foram pensadas. Elas vão criar o carro voador, elas vão explorar o universo, elas vão colonizar outros lugares, coisa que nenhuma outra geração conseguiu fazer por conta da tecnologia como aliada dessa geração proporcionando esse novo cenário. Mas a grande preocupação nesse momento é a cabeça, porque a facilidade, a dopamina do excesso de informação trazendo prazer estão deixando as pessoas cada vez mais frágeis. E aí todo mundo está precisando daquele seu psicólogo ou daquele remedinho para poder se reequilibrar. Isso não era antigamente assim, né? Em Líderes se serve por último, ele fala sobre toda a substância. Cortisol, a dopamina, a serotonina e tem a ocitocina, eu acho que é nessa aí, que é qual é? Ocitocina, que é a substância da empatia, que é essa que os líderes devem buscar nas organizações. Cara, o livro eu não gosto da palavra não, mas ele é do peru. Gente, e assim chegamos ao final deste episódio. Felipe, para mim foi uma aula. Eu vou ler o livro, sim, tá certo? Serei aí um divulgador, um promotor, porque eu conheço seu trabalho de muito tempo. E vou ver com você quando desligar, quando apagar aqui as luzes. Estou com uma ideia. Se você topar, vamos fazer aqui alguma coisa diferente. E assim, se você gostou, vai lá, compartilha, comenta, nos ajuda a produzir o próximo. E tem vários episódios falando de vários temas. O objetivo aqui é trazer pessoas que trazem suas histórias, seu conhecimento, para inspirar você, para trazer esse conhecimento. E para você é muito fácil. Você olha e diz, se eu sei mais do que vocês, tem um referencial, parabéns. E se aprendeu aqui alguma coisa, é porque valeu a pena estarmos aqui gravando, cumprimos o nosso propósito. Felipe, muito obrigado aí. Obrigado, Josué. Tá certo? E vamos conversar sobre esse assunto muito ainda, tá? Simbora.